Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast. Pode ser melhor. E com certeza, a cada dia vai melhorar para mim, para você que tem fé e esperança em Deus. Lembre-se, tudo pode ser melhor. Você está passando por uma luta, uma dificuldade e acha que isso vai continuar na sua vida? Não. Creia que Deus tem o melhor para você. Se você buscar Ele, entregar o seu coração a Ele, tudo pode melhorar. E como já está tudo bom, né? Temos uma pessoa especial aqui. Pamela Efal, nossa Isso aí. convidada de hoje aqui, né, para alegrar o nosso podcast com seu testemunho, com a sua história de vida. Tem Amém. acompanhado aí seu ministério, tem visto o seu trabalho e com certeza é um trabalho muito inspirador, né, Pamela? Muito obrigado pela sua Amém. presença Eu aqui que agradeço o hoje. convite. Pamela Efal, por que esse nome artístico? Qual Na verdade, EFOL seu sobrenome? o meu na Ah, verdade, é uma sigla, porque uma quando sigla. eu e o Luiz nós fomos nos casar, ficou aquela incógnita, né, de qual sobrenome de quem coloca, onde coloca, e eu não queria abrir mão dos meus sobrenomes, ele Sim. não queria abrir mão dos dele, e aí a gente resolveu ficar com os sobrenomes iguais. Ah, Então então o nome dele também é Efal? EFOL também, só que ele colocou os meus sobrenomes e eu os dele, então são 4 sobrenomes, e aí EFOL na verdade é uma sigla, Eliseu Hum, Ferreira de Oliveira Lima. E aí como ficou um sobrenome muito muito grande, grande. aí a gente abrevia e assina EFOL. Falar nisso, pessoal, estamos aqui também o Alexandre, meu amigo aqui de companheiro de ministério, está nos ajudando aqui. Temos aqui o esposo da Pamela. Qual o nome do seu esposo? É Luiz. o irmão Luiz. Temos o Cristian aqui também na parte, né, técnica. E hoje vamos falar um pouquinho da história da Pamela, vamos cantar, vamos louvar aqui. Amém. Eu gostaria você já me contou mais ou menos sobre a sua conversão, você já é desde criança, já, né, Sim. já na igreja. E teve algum momento que você pensou em desistir desse chamado, desse ministério que Deus te deu? Algum momento que você começou a cantar com quantos anos? Olha, eu acho que eu nasci cantando na minha cabeça, Ah! porque eu não lembro dessa data. Mas a minha tia comenta que acha que eu canto desde uns 5 anos, assim, ela fala que perdão, A gente era até sempre era lembra, né, alguma coisinha. ela fala que era engraçadinho, porque eu era um toquinho de gente querendo cantar no meio dos jovens. Então ficava eu de criança ali querendo cantar, Ah, e sempre tive a voz muito potente, aí ela falava o povo falava, né: "Ah, esse cisquinho de gente cantando e tal", porque eu sempre cantei, eu quem vê não me tamanho não vê lembro. voz. E aí foi isso, a minha família é muito musical, né, como eu Sim, comentei com você, eu cresci na igreja e cresci num ambiente muito musical. A minha irmã era regente de grupo das irmãs, minha tia dos jovens, eu tinha um primo que era regente da orquestra, então eu cresci a nesse família toda ambiente. Eu musical. mesma, quando, de infância para adolescência, toquei trombone, porque eu tocava na Nossa, tocou orquestra. trombone. Toquei trombone. Não peça pra tocar mais, porque, assim, cato milho na partitura agora, pra ler partitura. Eh, Então esse desejo de cantar, de estar louvando, vem então já de família, vamos dizer pra mim, assim. assim, é até engraçado quando me fazem essa pergunta, porque pra mim foi um negócio tão natural, porque, como eu te disse, eu estava ali no meio das minhas irmãs, da minha tia, da minha mãe, da No galera meio de sempre todo mundo. cantando. Em casa, quando tem qualquer café, alguém puxa uma música e todo mundo divide voz e canta, a gente gosta, né, sempre arranja esse motivo pra cantar. Então foi assim, eu fui crescendo no meio da música, a gente, até os E meus desde criança já ia pra igreja? Sua família sempre foi sim, cristã? sim, a gente, acho que nem sei te dizer desde qual geração Sim. somos cristãos, mas meu tio-avô chegou a fundar Chegou a fundar uma igreja, igreja? né? Então, e era até inclusive nessa igreja que a gente ia até os meus 10 anos, depois nós migramos, a gente ia na Jesus Nazareno do Reino de Deus, ali na Rua Bahia. Rua Bahia. Aqui em Taubaté. Hum. E aí depois fomos pra Igreja Metodista Wesleyana, fiquei Wesley, 25 anos lá. E depois o Senhor nos transicionou, recebemos uma palavra e agora a gente tá na Lagoinha. Mas nesse processo todo eu sempre tive envolvido com música, porque eram as minhas irmãs, eu acabava indo pro ensaio junto, aí depois peguei gosto, aí queria aprender a tocar, aprendi a tocar o trombone, entrei na banda novinha, e quando a gente mudou lá 10, 11 anos pra Wesleyana, aí transicionou, não era tanto instrumento mais, era muito focado mais em vocal.
Aí eu passei a cantar no Hum. coro infantil, depois fui pro coro de adolescentes, pro coro de jovens. Então nasceu pra E aí cantar, foi, então. foi E as suas isso. irmãs são suas irmãs mais velhas que começou a cantar primeiro? Ou Eu não? sou Ou são mais nós novas? somos em 5 mulheres e Sim, um homem, sim. né? O Sérgio é o caçula. Eu sou a quarta. A Então eu quarta. via as mais velhas cantando também. Hum, Então, eu sempre tive nesse ambiente, até uma história engraçada. Quando sim. eu entrei no Ministério de Louvor, foi pra tapar buraco. Porque Ah! a minha irmã mais velha teve neném, e eu ia pra olhar o bebê no ensaio. E Sim. aí estava lá e ouvia as músicas, então eu sempre sabia as músicas, né? Porque de ouvir. E aí, num dia, um dos contraltos faltou e o regente perguntou: Ah, você não sabe? E eu cantei. Ele falou Ah! brincando, mas eu realmente sabia. Aí ele pediu pra eu cantar, né, a música, e ele acabei ficando. Ele falou: Ah, você não quer fazer parte? Fiz a audição e fiquei. E aí Então eu entrei. ficou, tipo, você entrou, no começo foi só pra tampar buraco, daí Só esse tampar buraco deu um ministério na sua vida que hoje gostaram, é. Com 15 anos, entrei no Ministério de com Louvor da igreja e fiquei. 15 Nunca mais anos, saí. olha, legal, bacana. É. E aí dali pra frente você começou a ficar direto na igreja ali, participando do louvor, do ministério de louvor. Como eu falei, eu sempre participava do coral, ela tinha uma cultura de musical, cantata, então todo ano era bastante isso. A gente chegou a fazer projeto de musical fora da igreja, então, porque a igreja onde a gente ia, a Wesleyana, ela é a regional, como se fosse uma regional, sabe? Lá no Areão? A Do Wesleyana, no Areão? Arão, isso Sei, mesmo. sei. E aí, quando foi abrir congregações, né, quando abre as menores dependências da regional, eles chamam de congregações. Congregações, isso. É. Quando foram abrir as igrejas nos bairros, a gente Sim. foi fazer musical nos bairros para fazer evangelismo. Então, teve um ano que a gente criou um musical chamado Sempre Natal, porque a gente falava que Jesus nasce todo dia no seu Ah, coração. Então, a gente fez São Gonçalo, Secap, que é, benção. Três Marias. A gente Abriu fez. várias, então. Sim, acho que abriram 5 igrejas do mesmo ano, assim. E aí a gente passou fazendo como se fosse uma turnê, assim, com o coral da igreja. Foi uma experiência muito legal. E eu A, falo que a, eu ig- nunca. a igreja Wesleyana, eu tô lembrando aqui, você tá me contando ali do Areão, teve uma época ali, nossa, tinha acho que é o quê, uns 15 anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, não sei se o nosso irmão Alexandre tá aqui junto com a gente, se ele lembra, eu até toquei uma vez lá, nossa, tinha um coral lá que era, É, não sei se é na sua época, quanto tempo que você saiu de lá? faz 2 anos Faz só. 2 anos? Eu Ah, fiquei de 2000 até 2025, Ah, tá. E 24. o seu primeiro, não vou dizer CD, né, que hoje a gente não grava mais CD, mas o seu Sim. primeiro trabalho Foi musical lá, eu tava lá. foi lá, então foi no ano de foi quando? Que ano que foi? 2000, 2022? Acho que foi 22, 23, por aí. Ah, então você ainda tava lá na Tava lá. Wesleyana. Fazem 2 anos que a gente transicionou. Faz pouco Hum. tempo. A gente saiu na virada de 24 para 25. Ah, daí no caso você foi pra Lagoinha, Foi né? isso. Ah, legal. Esse primeiro trabalho seu, né, de lá pra cá, né, você tem ido louvado em várias igrejas, você tem viajado bastante, como tem sido Então, suas agendas, seus compromissos? os primeiros anos foram mais movimentados, né? Apesar de ainda estarmos no começo. Então, em 2022, eu não tava no final da pandemia, né? Se foi em 2022, né? Já tava Sim, acabando. tava no final da pandemia. Sim. Mas eu acho que foi, tipo, a gente gravou em 2022, as Ah, duas tá. primeiras, e lançou em 23. Eu acho que foi isso. Ah, E sim. aí, eu sou péssima com datas, eu me Não, tudo bem, confundo. somos dois aqui, então, Eu porque me eu também. confundo. Mas aí depois, na sequência, passou acho que um ano. E aí. Porque a intenção, na verdade, não era nem gravar. Ah, não era nem gravar, era. Nunca foi a intenção, porque as pessoas às vezes falam assim, realizou um sonho, gravou. Nunca foi essa a minha intenção. Hum, Porque, como eu te disse, pra mim era natural essa coisa de servir na igreja, de Sim. cantar o louvor. Teve um tempo que, depois a gente pode comentar sobre isso também, que eu quis fugir disso, por conta de comparação com as minhas irmãs. Mas foi quando eu entendi que era isso, beleza, vamos lá, vamos servir. E de começo eu era rato de igreja quando era solteira, né? De segunda a Sim. segunda, inventaram qualquer coisa, eu tava lá, Tava vamos lá o lá. tempo todo. Em todos os cultos, em todas as escalas, sempre gostei muito de servir. E foi muito natural. E aí chegou um tempo que eu comecei a receber muitas palavras. Porque, assim, eu componho também desde os 15 anos. Ah, então você. Então eu tenho várias músicas até que
Que ainda só eu pra até gravar joguei ainda. fora. Falei, isso aqui é Tá. muito ruim, ninguém pode ouvir. Porque a gente vai também erguendo o crivo, né? Conforme a gente vai Sim, ganhando sim, sim. experiência. E aí eu sempre compus e tal. E muita coisa guardada. E aí eu comecei a receber palavras que era a hora de tirar da gaveta. Que era a hora de tirar da gaveta. E eu falava, Senhor, mas não tem dinheiro. Sempre que É. eu pesquisava era um investimento muito grande, não sei o quê. E aí fui falar com o pessoal da igreja. E aí, 2, 3 lá abraçaram a causa. Eu falei, não, vamos fazer. E aí foi quando a gente gravou essas 2 primeiras músicas que a gente lançou separadamente como single, mas a gente gravou as 2 no mesmo dia. Ou seja, você não tinha, no momento você não tinha condição, mas Deus levantou, né, essas pessoas pra te Sim, ajudar. e também, se alguém for no meu canal e voltar lá no início, vai ver que é um negócio muito simples. A gente fez o acústico, gravou direto da mesa da igreja, entendeu? Foi ao vivaço, assim. Ao vivo, então. Foi. E acústico também, então era só tem teclado e violão só, 2 vocais e eu, né? 2 backs e eu. Então foi um negócio mais simples, e foi aquela coisa de empresta coisa de decoração das pessoas para montar alguma decoração ali, um Sim, ambiente cenário bonitinho, ali. cenário. Então aí também, ó, vem algo no coração que não se importe em começar grande. Às vezes as pessoas querem esperar todas as condições ideais, né, para começar. Exatamente. E não é assim que funciona. Às vezes o Senhor te deu algo que já tá na sua mão e você usa aquilo. E aí o Senhor vai acrescentando e as coisas vão se desenvolvendo, né? Enfim, aí a gente começou assim, simples, sem intenção nenhuma de fazer fama nem nada. A gente Sim. gravou porque o senhor começou a falar que era hora de tirar da gaveta. Aí a gente pegou, Se escolhemos Deus 2 e. falou, ele também dá as ferramentas, né? Ele dá as Sim, oportunidades, levanta a pessoa pra te ajudar, né? exato, exato. Que legal. E aí, depois desse trabalho, 2022, né? Que lançou em 2023, e de lá pra cá, como é que tem sido? Porque de lá pra cá você já gravou 9? 8 ou 9 De lá pra trabalho? cá foram mais 6. Mais 6. Mais Então, 6. total 7, É 8. porque eu conto todas, porque tem mais uma Ah, que tá. foi a música que eu fiz pra ele no nosso Sim. casamento. Que tem no YouTube você encontra também, que são meus votos. Ah, Eu que lancei depois legal. com o nosso pré-wedding, as imagens e tal. Eu fiz um clipezinho. Foi a primeira coisa que eu lancei, na verdade, na internet. Ah. Foi essa música que eu escrevi pra ele, os meus votos. Eu cantei pra ele, os meus O votos. meus votos, ó, você que tá pensando aí em casar, quer escolher uma É, música aí pro seu casamento, ó, lembre-se, ó, meus votos, hein? é. Procura lá no YouTube. Prometo. Prometo. Pamela e Fall, você vai achar. É uma boa dica, uma boa opção. É, e é literalmente os votos, né? Prometo te amar e te respeitar. Eu vou dizendo os Sim! votos em forma de Ó, canção. legal, legal. Na alegria ou na dor, na doença, É, eu vou cantando os votos ali. legal. E Então, no caso, essa foi a primeira publicação que você fez, né? foi. Aí depois você vê essas 2 que a gente gravou independente ali com o pessoal do Ministério de Louvor. E aí o senhor continuou falando. E eu falava, Senhor, não tem dinheiro. Porque tudo que eu procurava é 30, 40 mil, Pior Senhor. que é isso mesmo, Não meu Deus tenho do céu. dinheiro. E Eu aí falo, o pessoal não é tão simples assim. é caro o investimento. Só que aí o senhor também foi trazendo pessoas para perto e Sim. nos apresentou a Holy Song, que tinha um valor muito mais acessível, com uma qualidade muito excelente. E a gente começou a conversar com o Zac, que é o diretor da gravadora. E aí a gente conseguiu gravar o primeiro. E a gente falava, cara, vai ser só essa. E, né, que nós vamos gravar e não vai ter mais nada, que ia ser essa experiência. E eu que já viajo, né, já botei coral, já fiz arranjo de voz. Ah, tem uma equipe que te acompanha quando você sai pra O coral em si ele participa mais das das gravações. gravações. Eu vi que tem É, um coral lá. porque é difícil também reunir todo Ah, mundo é. para 20 pessoas, às vezes, de Ah, coral, né? sim. Mas eu tenho uma banda, tem uma galera hoje, Sim. uma banda que vai junto comigo, que já me auxilia muito. E E a sua banda é lá da sua igreja mesmo? Ou você então, cada um é de pegou. um canto, porque é isso que eu falo, o senhor foi Ah, acrescentando pessoas. Porque aí, nesse processo, teve gente que começou, até se assistir meus clipes, você vai ver que nunca muda algumas muda as pessoas. bandas. Só as últimas 3, 4 músicas tá a mesma banda, que aí agora firmou a galera. Firmou. Mas no começo era gente que vinha bem intencionada e tudo mais, mas no processo, às vezes, acabava surgindo outras prioridades e coisas Sim. legítimas. É Mas o normal. Senhor vai acrescentando, apresentando pessoas e tudo mais, e aí Vai agregando foi ali. agregando. Então, Reina para Sempre, que é a primeira até, a gente escolheu falar de Jesus nessa primeira, porque quando
a gente chegou assim, vamos gravar. Mas vamos gravar o quê? Vamos gravar uma música que eu já tenho. O senhor falou que era para ir. Agora conhecemos uma gravadora que vai nos possibilitar isso. E agora o que vamos fazer? E a gente começou a orar em Hum. relação a isso. O senhor nos direcionou. Não, vocês não vão gravar nada que já tem. Agora vamos virar a chave, vamos para algo novo. E aí componho com o Luiz, né? Depois que a gente casou, agora a gente só compõe junto. Ah, então essas músicas, esses trabalhos, são tudo composições Sim, próprias de todas, vocês? todas autorais. Até as que foram Hum. feat, a gente compôs com as meninas mesmo. Então, Ah, as únicas que são só minhas são Me Despiro e Me Lanço, que foram as duas primeiras que a gente gravou com a igreja. hum. E os meus votos, né, que eu fiz pra ele. Depois, Reina para Sempre já é com o Luiz. E aí, Salmo 150 também com ele. Aí, Vê-se Aí em Mim tem o nosso guitarrista, Esse aí que em a mim. gente chamou pra compor com a gente. Depois tem Sua Presença, que aí compôs eu, o Luiz e a Juliana, que canta com a Sim. gente. Aí, Primeiros Dias, eu e o Luiz. E Muda Minha Mente, a gente compôs em 4, porque compôs eu, Luiz, a Joyce, que canta, e o marido da Joyce, que é teólogo, sentou pra compor com a gente. Olha, quanto aí. Olha, você vê como Deus levantou tanta gente pra Pois é. participar aí do. Nossa, tem gente que brinca que eu comecei a carreira roubando. Roubando assim no jogo, Sim, porque a sim. família inteira tá envolvida. Então já metade do coral é É família. família. Aí os meus backs, são minha irmã, meu cunhado. Aí o meu marido toca violão. Nossa, Então, né? Você pegou todo mundo, então. levou. Levou todo mundo pra suas músicas, pro seu É trabalho. isso aí, todo mundo junto, trabalhando. É, a gente, vamos falar um pouquinho da música. Primeiro momento, não? Primeiros Primeiros dias. dias. Mas antes, você comentou sobre família, tem as suas irmãs que cantam, né? Nunca teve, assim, um probleminha, assim, né? Que é normal, às vezes, todo mundo canta. Mas por que que ela tá gravando? Ou todo mundo tem um trabalho? É só você que conseguiu fazer Cara, um eu acho trabalho? que não. Isso, você falando assim, a gente não quer dizer essa palavra, mas é meio que inveja, né? Não, tipo Uma assim, disputa. porque hoje em dia, né, às vezes todo mundo canta, todo mundo quer participar, todo mundo quer fazer, e aí é só você que chegou a fazer ou mais alguém da sua Não, família? gravar mesmo só eu. Só Mas você. isso também foi uma coisa que eu vivi que foi muito. As suas irmãs sempre apoiou, Sempre sempre. apoiaram, sempre Uhum. apoiaram. E assim, foi uma coisa que foi uma surpresa pra família, porque Hum, uma das minhas irmãs, a Daniela, ela canta há muitos anos. sim, Também desde criança e tudo mais. E não vou falar a idade dela, senão ela vai sim. ficar muito brava comigo. Mas ela é uns 4, 5 anos mais velha que eu. E houve épocas que ela era, dadas as proporções, bem famosinha em Taubaté, fazia Ah, agenda aqui e tudo mais. entendi. Então a expectativa da família era que ela gravasse. Primeiro. Só que ela nunca quis. Ela nunca, Ah, nunca entendi. ligou. Falou assim, não, isso não é pra mim. Ela sempre serviu na igreja. O Hum, marido dela é técnico de som também. Sempre sim. serviram juntos e tudo mais. Ela nunca se preocupou com isso. E, inclusive, recebeu palavras. Ela falou assim: se for pra ser, o Senhor vai fazer Tudo tem o seu acontecer tempo, no né? seu Cada um. tempo e etc. E aí, quando eu falei assim, gente, ó, vou gravar e tal, todo mundo abraçou. Todo mundo veio junto. Então, Que isso foi muito legal. bom, porque era um temor também, do tipo, eu pensava, quem sou eu no meio. Responsabilidade, Não, tudo. e eu olhando pras minhas irmãs, gente, não tô falando que são minhas irmãs, mas depois vocês procurem, Daniela Judeu. Gente, ela, da Poema, Poema de São José. Pô, é uma Cara, igreja bem. ela canta muito. E eu falo isso, tem gente que fala que é falsa modéstia, mas de verdade, eu não acho que eu canto bem. Eu não acho. Você não acha que você Eu, canta eu bem? acho que eu canto pra passar na média, entendeu? Então, reservo uma afinação. É até importante você falar isso. Para as pessoas que vê, né? Eu vendo, as pessoas que vê seu trabalho, nossa, é uma cantora, né, profissional, tudo. Mas acho que dentro de você, a sua preocupação maior é em louvar, adorar, né? Sim, sim. Porque às vezes as pessoas de fora querem reparar, né? Não, será que tá legal? Será que tá o arranjo, a Não, voz, isso, aquilo? e eu acho que isso é válido também, Elias, porque assim, do Sim, ponto de vista técnico, a gente realmente precisa de uma aprimorar excelência. isso, com Isso. certeza. Eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas entram nessas discussões, o que que é mais importante? A unção ou a técnica? Eu falo, Sim, gente, não tem que existir essa discussão. Você pergunta para um pássaro qual asa que ele gosta mais? é. Não existe essa coisa. Se você tá no ministério de música, você tem que ter unção e você tem que ter técnica. E Se tem que. você,
Tem que estudar, né? A gente Exatamente. ouve muito aí, né, de alguns ministérios de louvor. Às vezes a gente escuta muito, não, o importante é fazer de coração. Não, Já viu? não, eu falo E assim, aí? que eu costumo dizer, vocês me perdoem, mas eu costumo dizer que isso é desculpa pra gente acomodada. Porque assim, Deus, ele ouve o coração adorador. Mas o coração adorador você pode louvar na sua casa, você pode louvar do banco da igreja, você pode louvar de onde você quiser. E realmente o Senhor recebe isso como adoração. Agora, você fazer isso como ministério, você precisa se preparar. Assim como o pastor precisa se preparar aprendendo a palavra, É, assim como qualquer coisa que você vai fazer na vida, como talento, ou ministério, ou profissão, porque eu creio também que o Senhor usa a gente na vida ordinária, no dia a dia, né? sim. A gente tem, acho que até um mau costume de valorizar demais o servir na igreja. Mas eu acredito que a adoração é uma resposta a quem Deus é no dia a dia, No dia a né? dia. A Bíblia fala que tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. Então, cara, eu tô lavando o banheiro de casa, eu tô provendo para minha família, eu tô fazendo algo com excelência, tô cuidando dos meus filhos, do meu marido, dos meus pais, dos irmãos na igreja. E as pessoas, às vezes, elas gostam de estar na plataforma. No Esse que é o altar, problema. onde todo mundo vê, lá no Exatamente. holofote. E aí uso isso de desculpa. O importante é fazer com o coração. Então faça com o coração também as outras coisas que não aparecem. Falar em fazer com coração, não é. Eu acho assim, você não deve concordar, a pessoa. Não, eu vou fazer de coração, né? Vou fazer o meu melhor pra Deus, mas não estuda, não pega a letra da música, vai no ensaio, não sabe nem o que vai cantar. Ou o músico também, né? Não, que música que é Sim. mesmo? Vai. Então, você acha que isso é fazer de coração? Você acha que isso é fazer o Não. melhor? Você acha que Eu, a pessoa que canta, né? Então, vamos falar aqui do Ministério de Louvor, porque isso é até um pouco meio polêmico, mas muita gente, né, tá lá no Ministério de Louvor. E se você pedir pra pessoa estudar, fazer uma aula de canto, ou estudar o instrumento, tem gente que pega não mal, né? gosta, Pega não mal. gosta. Mas então, se você não quer estudar, se você não quer fazer o melhor, então não faça. Vai, canta É, lá de baixo mesmo. O é que você muito. pensa em relação Não, a isso? eu penso que é como eu falei, não tem condições de você fazer uma coisa para a qual você não está preparado. Porque, às vezes, é como eu falei, às vezes as pessoas se acomodam nessa desculpa de que o Senhor vê o coração. Mas quando a Sim. gente olha, a gente pega como exemplo Davi, por exemplo. Vamos para a Sim. Bíblia, então. Ah, vamos pra Bíblia aqui, que daí não tem como, não tem Ah, desculpa, né? lá em Primeira Crônicas, eu não estou enganado, porque minha memória é péssima, mas quando Davi foi estabelecer todo a tenda, né, o tabernáculo O lá, Alexandre tem de Bíblia bem aqui, ele já, qualquer então coisa já ele ajuda a já... gente. Ele falava e todos tocavam Bem, bem. bem. Então, não tem essa desculpa. E todos eram instruídos e falava que eles eram direcionados pela geração anterior, né? Então, às vezes as pessoas elas querem fazer do meu jeito, não aceita. Não, porque o que o ancião falou, né? O mais velho falou, tá errado, porque é arcaico. Não aceita a opinião de ninguém, é o meu jeito, vamos modernizar tudo e tal, e não aceita a opinião. Aí também não quer estudar, porque não, é unção. Mas, cara, até quando Davi foi chamado pra tocar pra Saul, ele foi chamado primeiro, não era porque ele era ungido por Deus. Ele foi chamado porque o guarda lembrou que ele tocava bem. Isso. Então, são E não só as. tocava bem, não. Ele era boa de presença, de Ele palavra. tinha tudo. Tinha todas as qualidades. Então, né? De Exatamente. repente a pessoa só toca bem, canta bem, mas tem outras coisas É também. como eu falei, Né? não, é a mesma coisa que você querer perguntar pra um pássaro qual asa que ele gosta mais. Não dá. Então, sem unção não dá, e sem técnica, sem estudo, sem conhecimento, não Também dá. não E dá. isso, a gente tá falando do Ministério de Louvor, porque é a nossa área aqui, né? Mas isso pra qualquer coisa na igreja. Porque às vezes eu e o Luiz, a gente conversa muito sobre isso, né? Porque eu, como falei, sou rata de igreja, gosto de servir. E também já tive os momentos que eu tive que me policiar e botar as coisas no lugar, porque às vezes a gente confunde Deus com igreja, né? E É, inverte as isso coisas. mesmo. É, Não ora, não jejua, é, não lê a Bíblia, mas tá enfiado na igreja. Que isso também. também é outro problema. Então, é Deus, família, igreja. Igreja. Então as coisas têm que ficar no seu devido lugar. E aí, esse é um problema que as pessoas às vezes não percebem e colocam às vezes aquele servir, talvez por ser aquela coisa onde ela se sente útil, onde ela, perdão, onde ela se sente valiosa, vai colocando
em prioridade. Isso vai roubando o lugar de todas as outras coisas. Sim. Então também a gente tem que tomar esse cuidado de sempre pedir para o Senhor avaliar o nosso coração, para ver se eu realmente estou servindo de coração ou isso é uma desculpa para minha própria soberba de não querer largar um cargo, não querer largar uma situação. Porque às vezes não adianta você ter só um cargo, né, na igreja, mas você não tá bem, você não tá fazendo de Sim, coração, você tá lá, tá se aparecendo, tá todo mundo vendo, né, aparentemente tá até fazendo um trabalho bonito. Mas e interior da pessoa? sim. Qual E a família dessa a pessoa às família da vezes, né? pessoa, né? Como é que tá tudo, a vida em geral, né? Sim, É isso isso. aí. Bom, vamos falar então aqui do Primeiros Dias, essa canção, Primeiros seu dias. último trabalho. Cara, Você quer cantar? Vamos louvar, depois você fala? pode ser, Vamos lá? como você achar melhor. Bebe uma água aí que vamos aqui, que aqui é ao vivo, pessoal. Você que vê ela cantando só no clipe, agora você vai ver ela cantando ao vivo aqui. Vivi pra te servir, te entreguei minhas mãos, mas hoje percebi, querias meu coração. Me enganei, me afastei, foquei nas minhas obras. Me enganei, me afastei, foquei nas minhas obras. Voltar aos primeiros dias, te encontrar é o que eu mais queria. Voltar aos primeiros dias, te encontrar é o que eu mais queria. Vou voltar aos primeiros dias, te encontrar. É o que eu É o mais que eu queria. mais queria. Essa música, ela partiu de alguma história, de alguma experiência que você teve? Em Ou- 2024, estamos em 2026, né? Eu Isso. acho que 2024, o Senhor começou a me despertar muito para o Apocalipse. Então a gente entrou numa fase dessa de estudar. É, 2024 teve muita guerra também, né? Ali no mundo. sim. E aí a gente tava estudando, eu e o Luiz, né? Estudando, lendo muito Apocalipse. E aí, porque a gente também, voltando só um pouco, a gente Sim. geralmente, nessa época agora de agosto, setembro, a gente começa a planejar o próximo ano da carreira musical, né? E aí a gente sempre entra num processo de oração, jejum, para entender o que o Senhor quer. A gente pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que a sua igreja cante? Porque eu entendo que o meu propósito, muito mais do que cantar, é escrever canções baseadas na Bíblia. Que foi uma coisa também Hum. que a gente foi entendendo que muitas canções não são tão bíblicas quanto deveriam. Isso é E verdade. aí a gente tem esse compromisso de fazer canções muito bíblicas. Então a gente começa a tentar entender, Senhor, o que o Senhor gostaria que a igreja cantasse, o que o Senhor quer ensinar para a igreja através de canções, porque a gente também entende que a pregação às vezes ela é esquecida muito rápido, mas É a verdade. canção ela tem um poder na nossa mente, né, de grudar na nossa mente, e a gente precisa usar isso para ensinar a igreja também, de forma teológica, né? Sim. Enfim. Aí a gente estava estudando o Apocalipse, e essa foi a questão das cartas para Éfeso, né? Tem as cartas para sete igrejas, Sim. e a carta para Éfeso que fala do primeiro amor, né? Sim. Volte, perceba onde caiu e volte Ó, o primeiro amor. ao primeiro amor. Senão eu vou tirar o candelabro. O que é o candelabro? É o Espírito Santo. Então, ouça a voz que o Espírito te diz e retorne, né? Isso que tá dizendo ali na carta Sim. para a igreja. E a gente, geralmente, a gente compõe até que rápido, porque a gente fica muito tempo comentando sobre aquilo e Acaba falando saindo sobre ali uma coisas. canção. Aí geralmente quando a gente senta, a gente fala, ó, eu acho que Deus tá falando muito sobre esse tema. Vamos fazer uma canção? Vamos. Aí a gente senta e compõe. E primeiros dias foi assim. Era para ela ter saído, assim, até antes de Ver Se em Mim. Porque Ver Se em Mim foi Ah, começo de foi 2025. Não.
Começo de 2025. Essa saiu em 2024, né? Essa primeiros dias. Não, saiu agora em 2025. Não, sim, mas é que você contou que em 2024 que você Ah, começou sim, sim, assim. sim, é. É que eu me confundo nas datas. Eu falei, gente, Não tem ó, problema. cronologicamente. Mas enfim, Voltar aos é, primeiros dias, então tem a ver com aquela volte ao primeiro volte ao primeiro amor. amor. Tanto que, assim, ela Ah, junta essa passagem de Apocalipse com a passagem de Mateus, que fala que naquele grande dia alguns vão dizer Senhor, Senhor. Né? E ele vai responder, não te Senhor, conheço. Senhor, em teu nome fazemos maravilha, fazemos Eu muitas obras, profetizei, eu expulsei, fiz profetizei. milagres, e o Senhor Meu, vai responder, não te não conheço. te Então, por isso que ela conheço. começa, eu vivi para te servir, eu entreguei, né, entreguei minhas mãos, porque eu entreguei as minhas obras para você. E aí eu percebi que o Senhor queria meu coração, porque o Senhor fala, eu não te conheço. Então, o Senhor queria, na verdade, um Hum, relacionamento. sim. E a gente está entregando obras. E aí eu acho que, Ah, sem querer, a interessante. gente conecta com aquilo que a gente tá falando antes de cantar, de a Sim, gente viver enfiado na igreja, e achar que tá fazendo muita coisa pro Senhor, mas tá com o coração longe dele, né? E até, interessante. acho que a Ana Paula Valadão falou isso num vídeo, eu até acho que comentei aí, que se Sim. procurar no meu Instagram, acha, que ela fala assim, olha, o senhor já me usou muito e tal, mas naquele dia eu quero que ele diga, entra pro reino, Vida pro entra, bendito, reino. entendeu? Às vezes a pessoa passa a vida inteira, que nem você acabou de comentar, às vezes na igreja, né, fazendo tanta coisa, mas o coração. Tá Você já longe. imaginou? Você a vida inteira cantando, indo pra É, igreja, chega naquele dia, o Senhor fala, não te conheço. é, é isso aí. Aí a gente juntou essa parte com a carta de Éfeso, que é justamente isso. Olha, perceba onde você está errando. Uhum. Porque ele começa elogiando que, né, a igreja, mas ele fala assim: ó, tem uma coisa contra você. Você, você perdeu aquele primeiro amor. Deixasse teu primeiro amor. É. E aí a gente juntou essas duas coisas que a gente entendeu que tinha a ver muito com relacionamento. Então, quando o Senhor. E aí a gente também lembra de Adão, né, no Éden. Adão, Porque era justamente isso, era aquele relacionamento próximo que um dia, Deus. que um dia se perdeu e o Senhor fala, volta, né? Você tem a Oh. oportunidade de voltar. Por isso o refrão fala, vou voltar aos primeiros Falar, dias. falar em voltar aos primeiros dias, me veio à cabeça que uma canção que aproveitando o fio aqui da meada do assunto, né? Quero voltar. Conhece? Ao Conheço. início de tudo. Essa é linda. Sabe É. cantar? Pode ficar Saber, eu sei, tranquilo. vamos ver. O tom aqui é tranquilo. A gente vai Vamos atrás lá. do outro. Pegar no seu tom, tá? Quero Isso. voltar Isso. ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Linda essa canção. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Volte ao Deus. primeiro amor. Ó, essa saiu lá do fundo do baú agora, hein? Dá até pra atacar a alergia aqui. Pessoal, ó, não repara não, a gente aqui é tudo no improviso, a gente acha o tom aqui na hora e vai que vai, mas é linda essa canção, Essa canção é linda. e bateu muito bem com essa canção que você Sim, criou, são Voltar ao Primeiro Amor, baseadas né? na mesma base bíblica, né? A verdade é essa, a base bíblica provavelmente é a mesma. Por Lindo, isso que elas se lindo demais. conversam. Olha que benção, pra você Sim. ver. E essa canção, Primeiros Dias, ela foi
uma surpresa boa pra gente também nos resultados, assim, né? Claro que a gente não faz focando nisso, Sim. mas a gente fica feliz quando a gente vê o resultado. Então, essa foi a primeira canção a bater mais de 100 mil plays no YouTube com Olha, pela gravadora nossa, né? sim. Então isso foi muito legal. E também pra gente, primeira vez, as nossas músicas nunca tinham passado de 20 mil. E aí essa bateu 100, assim, e a gente ficou muito feliz porque ela foi E lançada. vai continuar aí. Sim, aí ela foi lançada agora, acho que final de 2025, não faz tanto tempo Ah, assim. recente é mesmo, É, agora. sim. E aí, né, quando você vai louvar, não sei se você tá saindo muito em outras igrejas, tem alguma canção assim que não pode faltar? Não sei se é do seu repertório, autoral, mas essa canção não pode faltar quando você vai louvar. Poxa, Né? pior que não. Ou Uma você. específica assim. Não, aquela canção que você fala, hoje eu vou ministrar, essa canção não. Ela sempre tá no repertório. Ou é Hum. conforme o ambiente, é É, então, conforme o. eu me preparo muito assim. Eu quero entender o que o senhor tem para ministrar naquela igreja que eu tô indo, ou naquele dia, mesmo que seja a minha igreja local, quando sou eu que escolho as canções, porque eu acredito muito nisso que eu falei do poder da música, Da sabe? música, da ministração. Em ministrar. Então, acho que é teologia cantada. Então, Teologia a cantada. gente tem que ter esse cuidado. Então, eu acredito que a música ela tem um poder tão pesado quanto a pregação, sabe? Sim, sim. E aí é muito isso, eu acho que as coisas, tanto a música, às vezes, ela tem que casar com a pregação. E muitas vezes eu não sei nem quem vai pregar, eu não sei o que vai ser falado, então a quem eu vou recorrer? Ao Espírito Espírito Santo. Santo. E aí é muito legal quando isso acontece. Então, não tem uma música que eu falo assim, essa tem que estar sempre. Tá, mas agora uma coisa interessante que você comentou, a música é uma forma de pregar, né? Assim como o pregador, o ministrante. Você lembra de algum momento que você foi cantar, foi ministrar ali, e um momento especial que aconteceu, uma cura, um mover do Espírito Santo, alguma coisa que marcou nesses anos todos? Eu sei que às vezes a gente tem que puxar lá, né? Às vezes é tanta coisa É, boa que às vezes acontece no agir de Deus, mas teve algum momento assim que você fala você, através da música. através do seu ministério, através de você ter ido em algum lugar louvar e teve um momento que marcou. Um momento que marcou seu ministério. Poxa, minha memória é péssima, né? Um Eu momento tenho. que você cantou e as pessoas foram derramadas do Ah, Espírito Santo, ou você alguém le- foi vou, curado. vou consultar os universitários. Você lembra de É. algum, amor? Eu lembro de um momento na própria Wesleyana, né? A Wesleyana. Durante uma ministração. Lembro até que aconteceu várias coisas ruins naquele dia lá. A Ah, energia acabou. verdade, Foi lembrei. foi bem Lembrei do que você tá triste. falando. Bom, não lembrando de uma coisa boa, mas lembrando uma coisinha ruim aqui, né? É porque. Isso. É, eu lembro. É. O Luiz estava comentando aqui que uma vez eu tava ministrando e acabou a energia no meio do culto. Acabou a energia. Acabou a energia. Parou E tudo. parou tudo. Só que aí voltou só a luz. Caiu tudo. Sim. Aí mexeram, conseguiu voltar só a luz. E aí não tinha som, tinha nada. Isso no meio da administração, no meio do louvor. Ah. E aí eu comecei, Senhor, o que eu faço aqui, né? Com as vozes interiores. E agora eu tô ministrando, a igreja começa a ficar dispersa, né? Porque acaba a luz e aí começa aquele. Hum. E aí veio meio que uma melodia no meu coração. E eu comecei a cantar. Olha. Só existe um rei sobre a terra e céu. E a igreja veio. A igreja veio. E aí a banda veio junto. Aí o Olha. pastor já foi orar por todo mundo. Não sei, foi o mover. E aí no final, a energia voltou. Olha. Foi muito louco esse dia. E aí, tipo, sei lá, meses depois, não sei se foi anos, mas meses com certeza foram. Quando a gente foi gravar, o Senhor me lembrou Desse momento. desse momento. E isso virou a ponte da música Reina para Sempre. Só Ah, existe é? um rei sobre a terra e céu. Só existe um rei e nós o Olha. louvaremos. Mas, É a mas ponte. então, no momento que acabou a energia ali, você criou esse refrão na Exatamente, foi um hora. espontâneo. É. E virou uma E música. virou a música depois. E aí foi meio que. Teve um propósito acabar a É. energia ali, então, hein? E não foi. E eu não comecei a escrever a música Reina para Sempre a partir dessa ponte.
A gente começou a escrever a partir Sim. da estrofe mesmo, Sim. porque a gente começou a estudar e a gente entendeu que, para começar, como um marco do nosso ministério, Jesus deveria ser o centro. Sim. Então, Reina para Sempre fala de Jesus através da história bíblica, né? O rei que reina para sempre, que tá ele no princípio era o verbo, Sim. entendeu? Então ele fala de Jesus que estava desde a criação do mundo e que voltará no Apocalipse. Ele faz essa costura. Sim. E aí, Legal. compondo as estrofes, o Senhor me lembrou, a gente já tinha refrão e tudo mais, por isso ela virou a ponte, porque já tinha a música pronta, só não existia uma ponte, e aí a gente começou a comentar, caraca, isso aqui Vai dar encaixa. certinho. Era o pedacinho que faltava. Olha, E aí você virou vem. a Vem de várias formas. sim. Tem composições que muitas vezes você vai criar, às vezes vem de um sonho, né? Vem do Sim, momento como esse. sim. A gente tá embrionário ainda, não tá 100%, mas a gente tá criando um curso de composição. Porque a gente percebeu que a gente meio que desenvolveu um método próprio nosso de compor. Que parte Existe um método para compor a música? gente percebeu que sim, porque a gente fazia nós dois. Uhum. Aí a gente testou a primeira vez colocar alguém de fora pra saber se funciona assim porque é só nós dois. Aí foi quando a gente compôs Vê Se É Em Mim, a gente chamou o nosso guitarrista, compôs com a gente e falou, opa, dá certo. Aí quando a gente foi fazer Sua Presença e foi fazer também Muda Minha Mente, a gente usou o mesmo método. Então a gente falou assim, caraca, realmente funciona. E aí parte de um estudo bíblico, depois de uma busca pelo Senhor para entender o que O ele quer. propósito, né? Na verdade, é ao contrário, né? Uma busca pelo Senhor, o que ele quer falar através Sim. daquilo, um estudo bíblico através daquilo que a gente entende que o Senhor quer falar. Sim. Depois disso, a gente parte das próprias referências mesmo. Sim. Porque às vezes a gente ouve uma melodiazinha que a gente acha que nunca vai usar. Todo mundo tem uma referência musical, né? Aí fica ali. E até uma curiosidade, Muda Minha Mente, foi exatamente assim. A Joyce, quando a gente foi compor com ela, eu perguntei, Joyce, tem alguma coisa guardada que você queria usar? E ela tinha uma melodia. Era só isso que ela tinha. E eu falei assim, não, a gente vai usar, calma aí. E aí a gente foi conversando, a gente entendeu. Muda Minha Mente fala sobre Paulo, né? A Sim. transformação de Saulo para Paulo. E ela falava, eu queria falar sobre transformação, eu tô passando por uma fase assim, de transformação. E aí a gente foi orando sobre isso. Aí eu lembro que eu comentei sobre metanoia, né? Paulo fala sobre a Sim. mudança da mente em Cristo e não sei o quê. E aí eu falei, então vamos estudar sobre Paulo? E aí a gente compôs, mas a primeira coisa que saiu foi o refrão, a partir refrão. dessa melodia que ela tinha. Olha só que interessante. Então, o nosso método é meio assim. Salmo Mas 150. aí, por causa disso, então vocês desenvolveram, assim, com experiência, né? Baseado nisso, você viu Sim. que dá pra fazer um método, então, Sim, de exato. compor música. Sim. Às vezes a pessoa ela tem uma letra, mas não tem ideia. Sim. E aí... No nosso caso, eu e o Luiz, a gente gosta de fazer as duas coisas juntas. Porque assim, é meio complexo de meio explicar complexo, aqui. né? Cada um tem cada um pega um pedacinho, o outro acrescenta Não, alguma até que coisa. não muito assim. É porque como a gente já tá acostumada a compor junto, parece que o negócio flui. Primeiros dias, a gente sentou pra compor, acho que a gente compôs num dia. O Salmo Rapidinho. 150 a gente compôs em 4 horas. Porque a gente passa muito mais tempo estudando a Bíblia e conversando sobre aquilo. Quando a gente senta pra compor, Já tá. sai, entendeu? Já tá. E Salmo 150 foi engraçado porque eu saí com a do banheiro com a melodia. Oh, 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 oh. Aí eu falei assim, Luiz, a gente tá conversando. Eu acho que essa aqui é a melodia que tem que começar a música. E aí você já tem que gravar rapidinho pra não esquecer, né? Eu geralmente gravo a melodia. É uma das coisas que a gente indica também no método, é que você tem um diário musical pra você gravar qualquer ideia, porque hoje você não vai usar pra nada. Amanhã já não sei. Deixa lá salvo, deixa gravado, daqui 1 ano você vai dar uma olhada, tá lá a isso melodia. aí. E aí é assim, a gente passa muito tempo, eu falo que a gente vai ruminando a palavra e vai tendo experiências com aquilo, e quando a gente senta, geralmente tem algum spark, alguma faísca de alguma melodia, de alguma porque assim, E quando você tá sonhando à noite, vem uma melodia na sua cabeça, que você tem que acordar 3 acorda, horas da manhã. Acorda e grava, acorda e grava. Eu falo isso porque uma vez eu acordei 3 horas da manhã com uma melodia. Falei, nossa, se eu dormir aqui, eu vou acordar, vou esquecer. Eu desci 3 horas da manhã, desci aqui no estúdio, gravei aqui, depois agora eu posso dormir, que daí no outro dia eu posso ver. Sim, é isso aí. E às vezes. Termina. Não, e eu acho que também o que a gente precisa aprender enquanto
compositor, é que a obra ela pode ser lapidada sempre, porque eu acho que tem esse medo, tipo, às vezes a Sim. pessoa acha, eu recebi essa melodia do Senhor e aí eu não posso mexer em nenhum detalhe. Não. Eu acredito que essa melodia é inspirada pelo Espírito Santo e que ele nos dá criatividade para trabalhar, porque aí tem a questão métrica, rima e várias questões Sim. para a música parecer uma música, senão ela às vezes parece muito mais um espontâneo do que uma canção, realmente, né? Sim. Tem muita gente que faz o espontâneo vira música. Sim, não, é como aconteceu Foi o seu comigo. caso. Sim, às vezes acontece, mas nem sempre. E eu vejo também, né? Não é um assunto é só aproveitando, acabamos falando aqui do Sim, espontâneo. Tem muita gente que às vezes vai cantar a música de um cantor, né? Uma música que já existe, a pessoa vai ministrar na igreja, a pessoa faz até o espontâneo do cantor, já viu isso? sim, Aquele espontâneo que ele fez na hora ali, que ficou gravado, sim. a pessoa pega e imita na hora de É. louvar. Então, porque o espontâneo às vezes acaba virando uma Sim, não, e eu música. não vejo problema Não. em relação a isso. A gente teve a alegria de participar da escola de adoração da F-Hop e eles falam muito sobre isso, né? Sobre essa questão do espontâneo. E às vezes eles cantam de novo espontâneos várias vezes até Sim. eles transformarem aquilo em música. Então eles têm muito esse hábito por conta da sala de oração, né? Que eles têm lá 24 horas. Aliás, não sei se ainda é 24 horas, mas enfim. Sim. Eu não vejo problema. Eu acho que o complicado é quando a pessoa ela só replica como se fosse um cover, sabe? Ela não tá cantando. Entendendo o Exato. mistério ali do espontâneo, É, né? é isso. O sentido ali, como é que fala? O porquê que ele tá fazendo ali naquele momento, né? Às vezes você repetiu o espontâneo sem saber o significado, Sim, sem saber o porquê a pessoa fez aquele espontâneo sim. naquele É porque momento, às né? vezes ele encaixou num momento e não vai encaixar no Não outro, vai né? encaixar no outro. Então, se eu replicar só como se fosse um playback, né, É. e não é porque foi espontâneo que isso é como se fosse um gatilho para a presença do Senhor vir de novo, igual aconteceu naquele dia, Naquele né? dia. Porque às vezes as pessoas acham também que existe uma fórmula mágica, né? Para a É. presença do Senhor. Então, aquele dia eu cantei tal música e a presença do Senhor se manifestou. Então, agora toda vez que eu vou ministrar, eu quero cantar a mesma música. O mesmo espontâneo. Não é assim que funciona. A gente tá falando aqui do Salmo 50, a música que você criou, né? É 150. Salmo 150, que fala sobre louvor, Sim. louve. Sim. Gostei dessa música, hein? É. Essa música. Vamos cantar ela? Vamos. Vamos louvar essa música, olha. Eu sei que tem tantas músicas assim que, né, até que você mandou pra mim ouvir, mas essa música gostei muito, que fala de louve, né? Sim. E só uma Sim, curiosidade. sim. A gente foi, quando a gente criou essa música, a gente quis fazer uma música de celebração, porque a gente estava percebendo que cada vez mais as pessoas estão gravando menos canções de celebração, né? E aí a gente falou, não, a gente precisa fazer canção de celebração. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? Existem 6 ou 7, se eu não me engano, termos para louvor na Bíblia, que são traduzidos como louvor, mas significam coisas diferentes. E pelo menos 50%, para eu não errar muito, vou dizer que são relacionados ao movimento do corpo. Então, como Sim. que você vai louvar o Senhor de forma parada, Parado. tristonha? Então, é necessário ter esses momentos de celebração. Inclusive, tem uma palavra que me marcou muito, né, inclusive nessa escola de adoração, que é Halel, que significa dançar como louco. Dançar como louco? E é traduzido como louvor. Então, às vezes, a gente acha só que a gente tem essa certa. A gente con- imagina a história que Davi dançava na presença de Deus, e a gente não sabe, vai que ele pulava, dançava de Exato. cabeça pra Mas baixo. eu já imagino então, ele dançando de uma forma muito espalhafatosa, porque Miriam olhou e condenou. Falou assim, gente, ele é o rei, o que, que ele tá fazendo? Então, Então, mas isso tá na Bíblia, entendeu? tá na Louvar Bíblia. com a expressão do corpo. E aí a gente. Alegria, né? Louvar, alegria. Você tá. Realmente, eu acho muito. Às vezes a pessoa acha que se movimentar, dançar, não pode, tem que ficar paradinho. Não, Sim, você é. expressa a sua alegria através da sua dança, da Exato. sua. Acho maravilhoso isso. Exato. E aí, estudando sobre louvor, a gente percebeu que o Salmo 50, as pessoas lembram muito do versículo final, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Louve ao Senhor. Senhor, é. E a gente mesmo não lembrava do resto do Salmo. A gente falou assim, não, peraí que nós vamos resolver isso agora. E aí a gente começou a estudar. E a gente realmente, se você for ler o Salmo 150 e ouvir a música Salmo 150, você vai ver que a gente realmente parafraseou versículo a versículo. Por isso que a gente falou, o melhor nome é
Salmo 150. Salmo 150, ó, pessoal. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve. E é isso que a gente vai fazer agora. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Que louvor maravilhoso. E depois vale ouvir a original, porque tem um solão de guitarra incrível. E tem mesmo, né? Vitor Hugo, nosso guitarrista, hein? Nossa, gente, Deus me presenteou com ele. E depois tem um pedacinho de vocal ali também, né? Diferente. Louve, né? Então é bem legal vocês conferirem ela inteira. Música linda, maravilhosa essa música. Eu ouvi essa música, eu fiquei ali todo, vi o pessoal todo agitado. Precisamos ter mais música, assim. Sim, é. Tem que ter mais música, assim, na igreja, pra agitar o povo jovem. Sim. Não, e foi super legal, porque foi a primeira vez que a gente teve uma plateia, assim, propriamente, né? Porque geralmente era o coral que participava. Sim. E a galera se empolgou mesmo, dançou ali a música, então foi legal, foi legal. Legal, muito bom. Louve ao Senhor. Bom, vamos falar agora um pouquinho da última música, que é a Primeiros Dias, que a gente ficou de falar nela e não falou, né? Os primeiros dias nós falamos. Não, ficou faltando uma. Acho que foi que você gravou com a sua amiga. Sua presença ou Muda Minha Mente? Acho que Muda Minha Mente. Muda Minha Mente. Muda Minha Mente. Vocês comporam juntas? A gente compôs junto. Como eu falei, em 4, né? Eu, ela, o Alex, que é esposo dela, e o Luiz. E quando eu fui gravar esse projeto, porque na verdade a gente gravou junto 3 canções no Teatro Galpão. Primeiros Dias, Sua Presença e Muda Minha Mente. Eu vi ali o vocal ali, o coral que tava ali junto. Eu vi que eles participaram da mesma música, né? Sim, sim. Foi tudo no mesmo dia? Foi tudo no mesmo dia. A gente gravou as 3 juntas, as 3 músicas juntas.
E quando eu comecei a pensar nesse projeto, eu queria. Ele nasceu da vontade de honrar as duas amigas, né? Juliana, porque logo que a gente entrou na gravadora, a gente entrou muito próximo, em datas próximas, e a gente participou de algumas mentorias lá junto e se conectou muito. Então, assim, "Não, a gente precisa fazer um feat, precisa fazer um feat." E a Joyce foi ela que me apresentou a gravadora. Foi um dia, ela tava gravando um clipe dela. A Joyce é da mesma igreja que você? Não, nenhuma delas são da mesma igreja. A gente se conheceu Ah. na gravadora. Hum. A Joyce de Pinda, da Assembleia de Deus. E ela tava gravando a primeira música dela, Emaús. E aí eu vi acho que alguém que eu conhecia repostou e eu vi. Falei assim, nossa, vou perguntar pra ela, né, informação. E aí a gente começou a conversar. E aí quando eu decidi fazer esse projeto no teatro, eu falei assim, nossa, eu quero honrar as meninas, né? Sim. E aí chamei elas pra fazer o feat comigo. E aí a gente compôs junto e tudo mais. Olha só, que benção. E como eu falei, Muda Minha Mente é sobre a história de Paulo, né? Muda minha mente sobre a história de Paulo. Isso, que é justamente essa ideia do... Paulo também, se pegar lá em Romanos 12, né, que fala culto racional. Exato, e é a base pro refrão, né? Muda minha mente, meu Senhor, vem e transforma. A ideia de Eu que sou- metanoia é mudança de mente. Isso, exatamente. Interessante. E aí a gente começa falando sobre quem era Saulo, Sim, e depois a segunda estrofe é quem era quem era Paulo. Paulo. É uma diferença grande de quem ele era no passado e de quem Sim. ele se tornou, né? Não adianta, irmãos. Quando Deus pega você, não tem pra onde correr. Paulo, né, perseguia cristão, mas quando teve o encontro com Cristo, Sim, mudou toda a história, né? sim. Se tornou um dos maiores apóstolos, né? Uma das pessoas mais... Sim. Era o que mais perseguia e agora foi o que mais foi perseguido depois, por causa de Cristo. É. Legal. Bom, vamos falar sobre um pouquinho do seu projeto agora pro futuro? O que você tem aí de novidade? Não sei se é para esse ano ainda. A gente tá regravando a primeira canção que eu lancei, que foi Me Despir, que a gente fez lá. Uma Você tá das primeiras. regravando ela? A gente De fez novo? acústico, né? Lá foi uma das que eu fiz ao vivão lá com... Na época, direto da mesa de som. Exato. Assim. E agora a gente tá fazendo com banda, refez um arranjo, ela ficou mais pop rock também. Olha, Então tem que um solo, legal. ela começa com um solão de guitarra, né? Já tava gravada? A gente tá finalizando a mixagem dela, mas já tá já tá vídeo gravado. gravado, já E vai ter o clipe também, tudo? Vai ter clipe. Ou já fez? A Vai gente já fazer? fez, já fez. tá finalizando. Eu falo que eu sempre invento, né? O Zac fala que ainda bem que eu invento coisa boa. Mas, pra ter uma ideia, eu enfiei a banda inteira dentro da sala da minha irmã. É mesmo? A gente tira os móveis, aquela Nossa, vai ficar muito legal Jacareí. então, na sala. A gente fez na sala da casa dela a banda. E ficou bem legal, ficou bem legal. E você pretende lançá-la quando, mais ou menos? Provavelmente começo do ano que vem. No começo. Então vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Vamos ficar curiosos aqui. Pra ver. Não, se quiser ter uma prévia. Mas assim, agora, pelo jeito, vai sair muito diferente. Não, vai sair né? muito diferente, porque outra pegada, a gente mudou o tom, a gente subiu um pouquinho o tom pra ficar a voz um pouco mais brilhosa. Ficou bem mais bonita. Que legal, lá pra... É o começo do ano que vem. É porque assim, eu sou... Minha cabeça não para, né? Eu sou ideias. Só que também o senhor foi dando um puxãozinho de orelha de calma, vai devagar, né? O ano passado a gente lançou 3 canções no ano. Esse ano a gente lançou já acho que 2 canções. Então, muita coisa, né? E a gente acaba que emenda um lançamento no outro. É um desprendimento de muita coisa, né? As pessoas, às vezes, que vêm de fora, acham que é só chegar lá. Fácil, né? Não, e acha que chega no estúdio, grava a voz e vai embora. Talvez para grandes cantores famosos, com uma gravadora que tem todo um aparato por trás, seja assim. Mas a gente é muita coisa para resolver. E eu sou cara de pau também, tem isso também. O senhor deu uma palavra para fazer, então sai batendo em portas. As gravações do Teatro Galpão também. Muitas empresas assim, surgiram para apoiar a gente. A gente tem uma empresa, a Eleven Produções, eles apoiaram a gente, fizeram todo o making off, eles acompanharam a gente, assim, em ensaio, produção,
gravaram depoimentos no dia, fizeram making off. Tanto que tem um mini documentário lá no meu canal, acho que é 4 episódios, falando sobre a produção É mesmo? desse projeto, porque eles deram pra gente de presente. E foi o bênção do Senhor, porque eu fui apresentar o projeto pensando, eles vão me dar um desconto. É. De primeira, eles já, não, a gente topa, que não sei o quê, vamos fazer. Né? A Camila Chiaradia, que é cerimonialista, também fez toda a recepção lá no teatro também, nos Olha. apoiou, nos deu isso. Parece ser. Sandra Agostinho, que é doceira, nos deu trufas pra gente dar de presente como lembrancinha lá. E tivemos maquiadores, eu não vou lembrar de todo mundo, gente, Sim, muita é gente. muita gente A Sopro envolvida. Som, o judeu foi lá fazer o seu técnico de som pra gente. Nossa, a gente teve muita ajuda. Eu falo que assim, quem olha acha que eu gastei milhões, mas não sabe que 90% daqui foi preparou, o né? Senhor que preparou. Porque eu saio apresentando o projeto, tem isso aqui. Você acha que faz sentido pra você? Não faz? Ora aí. E E o legal Senhor que vai. você também sempre ouviu a opinião, né, das pessoas que estavam ali pra ajudar e vai entrando Sim. eu acho melhor assim, eu faço assim. Sim. Isso ajuda muito. É porque isso enriquece, eu acho que o trabalho também, né? Sim. Então, bastante gente trabalhando junto, eu acho que fica legal. Que pensa. Bom, falamos um pouquinho do seu futuro, né? Quer cantar mais uma música? Vamos agradecer a Deus, então? Sim. Qual é aquela música que a gente tava... Bondade de Deus, que a Bondade gente de comentou. Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Depois dessa música, a nossa cantora Pamela Efol. Efal vai dar uma palavra de bênção, de encorajamento para você que é ministro de louvor, né? Você que tem desejo de louvar na igreja, ou tá em dúvida se entra, se não entra, tá aí meio perdido às vezes, né? E vamos dar uma palavra de Deus. Amém. Amém? Então vamos cantar primeiro, né? Vamos agradecer a Deus. Que a bondade de Deus reina sobre a nossa vida. Amém. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão É assim mesmo. Que me guie meu fogo na escuridão. Tua presença me consola. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. É a bondade de Deus aqui no nosso Aleluia. meio. Sinto muito agradecido por você ter vindo aqui. Realmente, a Amém. bondade de Deus está aqui no nosso meio, Eu que porque agradeço o convite. olha, que benção. Que benção conhecer um pouquinho mais, né, do testemunho aqui da Pamela, que sirva de inspiração para quem é músico, para quem é ministro de louvor.
Amém. E você, pelo jeito, você só não canta, você deve ministrar, pregar também, deve ter muito mistério escondido aí, né? Pregar eu não prego, mas a gente Mas ministra é, ali no meio da palavra, se o Senhor direcionar para alguma coisa, a gente libera alguma palavra ali. se te chamar pra um evento de jovem, você tiver que ministrar uma palavra. Olha, eu nunca, oficialmente eu nunca preguei, Sim, sim. mas eu falo, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor mandar eu tô fazendo, eu sou obediente. Quando o Senhor fala, vai, eu vou, o Senhor fala, fica, eu fico. Então, se em algum momento o Senhor direcionar para isso, eu vou. Hoje, como eu falei, não estudei para isso, assim, no sentido de entender o processo da pregação, né? Porque, como eu falei, eu acho que para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa se preparar tecnicamente também. Sim. Então, precisa ter uma boa oratória para comunicar bem a palavra. Mas tem esse desejo no seu coração? Olha, De. tenho vontade, É viu? Porque porque eu acho. estudar, você estuda bem, né? A A Bíblia, isso Bíblia, sim, sim. sim. Eu falo mais no sentido da forma de expor a palavra, talvez. Porque eu estudo a Bíblia é muito mais para uso próprio, né? Meus devocionais, e para compor. Pra compor. Agora, né, a pessoa vai falar de homilética, de Ah, não, não, várias aí não. questões, assim, teológicas, Mas o aí maridão prega, o marido prega. Ou o não? marido não Aí prega também. não? O marido toca. O maridão toca, o meu presente do Senhor. Ah, então. Então, para quem não sabe, né, o ano passado a gente tá fazendo todo mês um evento que é Adoração Sem Limite, Legal. né, numa igreja aqui em Tremembé, eu tava fazendo todo mês Adoração Sem Limite. Então, eu sempre tinha que convidar um pregador, que era um evento de jovem, para Uhum. pregar pro jovem e o pessoal para ministrar algumas bandas. Por isso que eu perguntei. Ah, pode chamar, a gente vai, com alegria. Ah, então tá. Pode chamar, a gente vai sim. A Então gente de conseguir as repente, datas. mas além de cantora, pregadora, Vamos, missionária, vamos ver tudo. o que o senhor vai fazer. Missionário eu já fui. Ah, e é ainda, nunca deixa de ser. Eu fui fazer missões na Austrália uma época, fiquei. Ó, foi pra Fui Austrália trabalhar com já. crianças lá, fiquei. É como se fosse capelão nas escolas, né? A gente dá o suporte para as crianças, e aí tinha projeto vinculado à igreja e tal. Foi bem legal. Eu passei 6 meses na Austrália fazendo missão com as crianças. Olha que experiência, hein? É. Gigantesca. Pretende voltar? Pra Austrália? Não só pra Austrália, mas pra algum lugar fazer um trabalho, talvez. Como eu falei, eu não esperava isso. Foi o Ah, Senhor que me direcionou, foi. Era pra acabar o tudo. podcast, né? Vou começar a contar outra história. Não. Dá pra resumir, não, né? Não, vou resumir. Tá. Assim, o Senhor me direcionou pra fazer missões, porque eu tinha ido fazer um intercâmbio, e aí eu vi que. Porque a gente tem a falsa impressão que todo mundo já ouviu falar de Jesus, né? E aí a Sim, gente conhece várias nacionalidades, e aí eu percebi, cara, tem muita gente que não conhece Jesus. tem muita Isso gente. voltou muito queimando no meu coração. Eu me inscrevi numa instituição missionária, mas achei que não ia dar em nada, justamente porque o meu inglês não era dos melhores. E aí as coisas foram dando certo, o Senhor foi abrindo as portas, pedi demissão do meu trabalho, fui pra lá. Vendi carro, aluguei apartamento, fui pra lá, ainda era solteira. Fiquei 6 meses na Austrália, Foi uma sim, experiência e tanto, totalmente então. trabalho voluntário. Que benção. Uma experiência e tanto, né? Bom, pessoal, já agradeci, né? Não vou agradecer, não, já agradeci. Agora eu vou deixar, né, para ela dar uma palavra para você, uma palavra de Deus, uma palavra que vem do coração de Deus. Você fala olhando para essa câmera aqui. Tá bom. Olha, eu queria dizer que você não tá sozinho, né, nas suas aflições. Às vezes as pessoas olham de fora e acham que a gente passou por uma linha reta, assim, de subida. Mas a verdade é que a caminhada com o Senhor, ela é cheia de altos e baixos. Eu gosto muito da história de José, porque ele é uma história inspiradora para mim, porque ele nos mostra que em cada detalhe, mesmo nas dificuldades, o Senhor está conosco. E também queria te dizer, queria repetir algo que eu já disse aqui. Não espere estar com todas as coisas favoráveis para obedecer ao que o Senhor já te disse para fazer. Às vezes a gente fica protelando, mas o Senhor, ele vai usar aquilo que você já tem nas mãos. E tudo que é grande, um dia já foi pequeno. As coisas não começam grandiosas. Mas se você for fiel no pouco, o Senhor vai te honrar. Mesmo quando pareça que não está dando certo. Porque eu posso dizer por experiência própria, às vezes a gente passa por alguns períodos de silêncio do Senhor. Mas eu acredito que o Senhor está nos moldando
trabalhando em nós no processo. Então não desista quando as coisas ficarem difíceis. Se você sente que o Senhor está em silêncio, permaneça. O deserto ele é passageiro. As coisas vão mudar e como diz o nome desse podcast, as coisas vão ficar melhor, pode ser melhor. Então, continue crendo no Senhor, continue sendo fiel, independente das circunstâncias. Porque se o Senhor te disse, se o Senhor te deu uma palavra, ele vai ser fiel para com a palavra dele. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.